Vitória era uma partida para cumprir tabela, né? Mas para você tem um significado muito grande. Você ganha o primeiro jogo à frente do Rubro Negro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Imagino que havia uma expectativa. Sem dúvida. A gente fica incomodado com isso. É claro que eu estava percebendo, a gente vai conhecendo um pouco mais o elenco. Eu acho que desde o jogo no Clássico a gente já teve uma mudança de postura e eu estava bastante convicto de que se a gente conseguisse manter aquela postura ali, a gente poderia sim conquistar essa primeira vitória. Passei por isso ano passado, no Sampaio Correia também, quando eu cheguei lá, ficamos 7 jogos sem vencer, incomodou bastante, mas depois a gente engrenou, pegou uma sequência boa e brigamos pelo acesso até as rodadas finais. Espero que aqui no Vitória a gente possa repetir esse feito com um final feliz, né? Mas é claro que estava incomodando bastante, sim. Léo, boa noite. Primeiramente, parabéns pela primeira vitória no comando do Rubro Negro Baiano. O que você hoje pegou o Ceará, seja um time em confronto direto, já que vai enfrentar pela 4ª rodada da Série B. O que você pode tirar de pontos positivos e pontos negativos da atuação do time hoje diante de um adversário que vai enfrentar pela Série B? Eu acredito que assim, os 2 últimos jogos, né, o jogo de hoje e o Clássico, a gente já teve uma postura muito boa dentro daquilo que a gente pensa e que tem que ser, né? Uma equipe equilibrada, uma equipe que quando está sem a bola seja agressiva para marcar. É claro que não vai conseguir ser agressivo o tempo inteiro, em alguns momentos a gente baixa as linhas, mas jogando em casa nós temos que mostrar agressividade na marcação, tirar a bola do adversário e fazer com que essa bola chegue estourada, né, para a nossa defesa. Então a nossa defesa teve um bom posicionamento, a linha de 4 como um todo, e o Lucas também, mas favoreceu que eles não ficaram tão expostos, e a Série B vai pedir isso, né? Os jogadores de frente colaborando com o setor de meio e o meio de campo fazendo a proteção da defesa. Eu acho que o GG e o Marco Antônio também fizeram esse trabalho muito bem. E com bola, a gente conseguiu no primeiro tempo explorar as costas da defesa deles, com algumas jogadas de velocidade. Eu acho que poderia, com um pouquinho mais de capricho, ter criado até mais situações de gols. E no segundo tempo a gente já apostou mais no jogo apoiado, principalmente depois da entrada do Gamalho e do Diego Torres. A gente passou a ter uma composição maior de meio campo e tendo posse de bola. Era natural, a gente sabia que a equipe deles iria se lançar no campo de ataque e ceder alguns espaços, né? Os garotos também entraram bem, fico feliz, né? O Wanderson, o jogador da casa, o Nascimento também. Naturalmente, como são jovens, vão oscilar um pouco, mas como toda a equipe conseguiu fazer um jogo equilibrado. Quando é o menor público do Vitória esse ano, naturalmente, 2.076 torcedores, o público total, na verdade, 2.076 pessoas, mas eu queria saber de você, como é que você enxerga a manifestação da torcida, que hoje não trouxe tambores e fez questão de colocar uma faixa pedindo dignidade e comprometimento? Bom, do torcedor, eu já falei numa coletiva aqui, a postura do torcedor do Vitória, ela tem sido assim, muito, não sei nem qual o termo, mas tem sido uma postura muito legal, assim, ela muito positiva, isso, porque ela está indignada, como nós também estamos. Eu cheguei aqui, o 8º jogo, a gente está todo mundo indignado pelas eliminações. Ela protestou, mas a todo momento, quando a equipe dá uma resposta positiva, ela vem junto. Eu estou impressionado com essa postura. Hoje mesmo, com um número bastante reduzido, ela protestou no início, mas a equipe deu uma resposta, como deu no Clássico, de competir, de brigar, e a vida continua, as competições continuam. O Vitória ainda tem pela frente uma competição muito importante, e o torcedor sabe disso. Tanto que no final ele sentiu que a equipe deu uma resposta e ele apoiou. Então, eu espero que a gente sabe da força da torcida do Vitória, a gente espera que essa sinergia aí possa acontecer durante a Série B, e cabe a nós, né, conquistar essa confiança e trazer o torcedor do lado. Novamente. Léo, primeiro parabéns pela vitória, primeira vitória no Vitória,
Você que em uma entrevista anterior chegou a falar: fiquei 7 jogos sem conseguir vencer no Sampaio, depois da 7ª partida eu engrenei. Espero que agora você engrene, e até porque vem um brasileiro por aí. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o Marco Antônio. Segunda partida dele como volante. A gente sabe da dificuldade dele, principalmente no parte física. No primeiro jogo ele sentiu bastante isso no Bavi, e você pontuou isso na coletiva. E hoje ele já se comportou melhor em uma outra função, já que você não teve o Léo Gomes por problemas de saúde. Então como é que você faz? Como é que você vê o Marco Antônio jogando como volante no Vitória? Então, é aquilo que a gente... Às vezes o treinador vem aqui para as entrevistas e pontua algumas situações que acaba meio que assim soando como desculpa, mas a grande verdade é que você precisa de tempo para desenvolver o trabalho, não só o treinamento em si, a montagem da equipe, mas para ir aparecendo essas situações. Às vezes é na necessidade que surge a oportunidade, né? O Marco Antônio, a gente sabe do histórico dele como zagueiro o ano passado, o início do ano aí, acompanhando nos treinamentos aqui, mas diante da necessidade, acabou que eu chamei ele para conversar, e ele tinha passado para mim que já jogou de volante na base várias vezes, e aí a gente fez essa opção no clássico de ter um jogador com característica mais de proteção ali junto com o Léo, e hoje, diante da situação do Léo não poder jogar, provavelmente eu iria repetir a mesma dupla de volante. A gente recuou o GG um pouquinho, continuou com ele e foi muito bem. Tem assim algumas questões para a gente ir corrigindo de posicionamento, que tem muito tempo que ele não joga, mas com certeza é um atleta que pode executar essa função. Eu acho que com treinamento aí, ainda mais agora que nós vamos ter aí 5 semanas pela frente, quem sabe ele pode ser esse jogador que eu vinha conversando com a direção, da gente ter um jogador de proteção de área ali na frente da zaga, e ele foi muito bem. Quando hoje a gente viu o Wellington Nem de titular, e aí é o seguinte, é um jogador que deu bastante movimentação ali nas beiradas e tudo mais. E outro ponto também é a entrada do Trellis, né? Desde o clássico que você colocou o Santiago Trellis, preferiu ele ao invés do Léo Gamalho. E quando o Gamalho entra, a gente percebe que ele sai muito da área, né? Dando passes e lançamentos. É uma característica sua como treinador em ter um centroavante que se movimenta um pouco mais? Então, são situações momentâneas, né? São 2 grandes jogadores com características diferentes, né? E a equipe nossa ainda, o Léo é um jogador definidor, ele consegue sair da área, mas o forte dele é a definição dentro da área. É um jogador que precisa ter bastante bola para ele ser servido ali dentro da área, digamos assim. Só que a gente não estava conseguindo produzir isso. Então a gente precisava de quê? Agrupar um pouco mais a equipe e ter velocidade, ter movimentação, bastante mobilidade, não só com o Trellis, como o Oswaldo, que eu tirei ele do lado do campo e deixei ele próximo do Trellis, para a gente confundir um pouco a linha de defesa do adversário, principalmente no clássico, atacar as costas dos zagueiros, dos laterais, e eles fizeram isso muito bem no clássico. Por merecimento, eu mantive eles para a partida de hoje. Mas, assim, eu acho que é uma opção que eu vou ter com características diferentes. E a competição vai precisar de 2 jogadores com essa característica. E talvez em algum momento possa até utilizar os 2 jogando juntos. Quando é um assunto delicado, mas o Vitória anunciou uma reformulação do elenco, e também fala-se muito da chegada do diretor de futebol. O que é que você pode falar para o torcedor que com certeza está ansioso a respeito? Olha, assim, sinceramente, esse período que eu estou aqui, eu estou totalmente focado nos jogos, né? Não é ficar em cima do muro, mas é uma situação que é realidade. É claro que o clube vai passando por teve esse processo de mudança, né? A saída do Edgar, vai contratar um novo profissional, isso vai ser escolhido pela diretoria, pela direção do clube. E em relação à reformulação, tem as avaliações da direção, mas naturalmente vou ser consultado, tanto em termos principalmente em termos de contratação. Hoje eu já tenho assim, mais ou menos uma ideia do que a gente tem do elenco. E o que eu mais preciso nesse momento, mais que qualquer tipo de reformulação, é de tempo para treinar. Eu acho que
que com esses atletas aqui a gente consegue resgatar alguns jogadores. Eu até falei em uma outra oportunidade do João Vitor. Eu acho ele um grande zagueiro, fez uma grande Série B o ano passado e vem sendo muito contestado. Poxa, o Vitória tem um grande goleiro que é o Lucas, que talvez carrega o peso também do ano do rebaixamento, né? E eu estou impressionado também, acho um bom goleiro. E agora temos também a chegada do Thiago. Então, o principal agora, mais do que qualquer chegada, qualquer saída, é esse tempo que a gente vai ter de trabalho pela frente. O Railan, que no Bavi ele jogou ali como praticamente um atacante de beirada, ajudando o Zeca ali na cobertura, ele hoje seria o titular? Olha, já vi assim, algumas partidas que eu já queria dar uma oportunidade para o Wellington Nem, né? Ele vem entrando no decorrer dos jogos. E hoje, dentro da nossa programação, seria dada essa oportunidade para o Wellington Nem, até para... É diferente, né? O jogador entrar no decorrer do jogo e partir, né? Iniciar uma partida. Então, e ele agradou bastante. O Railan é um jogador que fez essa função. Eu acho que durante a Série B ele pode fazer isso também. Acho que vai fazer bem, tem muita força, mas a ideia inicial é utilizá-lo na lateral. Desse elenco aí, 100% do que a gente viu no Bavi, do que viu hoje, quantos por cento já está aí pronto o time do Léo Condé, faltando algumas peças? É difícil precisar, assim. É claro que vai passando os jogos, a gente vai fazendo assim algumas observações individuais e coletivas, principalmente os casamentos, né, das posições ali, e principalmente agora com os treinos eu vou ter uma leitura melhor, que às vezes os treinos que a gente faz é de véspera de jogo, não pode forçar tanto, não dá para testar tanto, escolhe uma equipe ali e coloca para jogar, às vezes dá certo, às vezes não. Mas eu acredito que a gente já começou a encontrar um caminho, não só pelos resultados, mas principalmente pela postura da equipe nos jogos. Entrevista encerrada com Léo Condé.